3, 2, 1, já estamos ao vivo aqui, esperando todo mundo chegar. Cadê todo mundo? Atenção, turminha da internet, pessoal aí do Facebook. Isso, o pessoal começou a chegar. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Paz do Senhor, né? Porque a gente ainda é crente. Pessoal aí do Instagram, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, todo mundo chegando. Quero ver qual que é a audiência que vai bater mais aqui, hein, Beto? Do Face. Verdade. Vamos ver quem ganha. Tá, enquanto isso, vamos cumprimentar as pessoas aí. Ó, aqui no Face tem a Marlene Ferreira, o Kennedy Lopes está mandando aqui um alô. Rodrigo. Aqui no Insta tá o Ponce, a Nayara, a Cris, o Daniel, Claudivan, é Claudivan, né? Claudivan. Leandrinho, aqui tem a Zelda Medrado, aqui tem o missionário Igor, tem o Wengler, Marlene Ferreira. Bom, tá todo mundo chegando aí. Boa tarde para vocês, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roberto Marinho, esse aqui... eu sou o pastor Marco Feliciano. Já pensou? Que legal. Começou as gafes. E esse aqui é o pastor Roberto Marinho. É verdade. E esse aqui é o nosso capitão Bolsonaro, né? Nós resolvemos fazer aqui essa livezinha, né? Só para agradecer todas as pessoas que nessa campanha política estenderam para nós os seus braços, o seu coração, estenderam para a gente o seu carinho. É de emocionar, né, Roberto? É verdade. É de emocionar. Muitas vezes nós nos emocionamos, pastor. Nós tivemos algumas traições, né? Mas as traições que eu falo são traições da vida política, até. Na vida política nós não temos inimigos, nós temos adversários. Apesar que aquele povo do outro lado que você conhece, eles não têm adversário, eles têm inimigos mesmo. Eles nos veem como inimigos e se puderem matar, matam a facada no nosso moral, tentam destruir, denegrir a imagem da gente, né? Mas a vida pública é assim, né? E alguns parceiros que eu sempre tive, né, pastores, amigos, infelizmente fecharam as portas para a gente nessa campanha política, né, Roberto? É verdade. E por isso que você deixou de me ver aí nos púlpitos de algumas igrejas grandes do estado de São Paulo. Foi porque esses pastores estavam fechados com outros candidatos e eu respeito isso, tá? Mas Deus fez uma coisa tão bonita que eu quero abrir o coração para vocês aqui. Como as grandes igrejas fecharam, né, as portas, a gente não podia passar nem na calçada. Todo mundo sabe que eu sou assembleiano do Belém, por exemplo. E o Belém não me deixou chegar lá perto. Aliás, até desmarcaram algumas agendas que estavam marcadas lá. Né? Eu compreendo. Eu sei que os pastores me ligavam chorando, dizendo: pastor Marco, a gente até queria, mas o senhor sabe que a gente tem que respeitar uma hierarquia, e a hierarquia nossa tem outros candidatos. Então, passando as eleições, o senhor pode voltar para pregar, né? Então vai aqui um desabafozinho. Quer dizer que o talento e o dom que Jesus me deu, toda a igreja quer, né? O seu talento de cantar e tocar, todo mundo quer, mas na hora que a gente precisa, é muito triste. Todavia, Deus abriu para nós tantas igrejas. Nós fizemos mais de 250 igrejas, né, Roberto? Este ano, verdade. Quantas cidades? Foi muita gente. Olha, estava em torno, a última vez que nós olhamos, estava em torno aí de mais ou menos, se eu não me engano, 130 cidades. Mais de 130 cidades, só do estado de São Paulo. E sabe o que foi mais bonito? Tudo igrejinhas simples, igrejas pequenas, mas com um coração tão grande. Verdade. Pastores que ninguém conhece, ilustres desconhecidos, né, para a grande gama de pastores do estado de São Paulo e do Brasil, mas homens de Deus, missionários, apóstolos, bispos, pessoas que de coração abriram a porta da sua congregação e eu pude lá então pregar a palavra. Eu não fui pedir voto, né, porque em igreja a gente não pode fazer isso. Eu fui pregar a palavra do Senhor. Verdade. O Roberto foi cantar. E em nenhum dia eu preguei menos do que 1h30, 2 horas, né? É verdade. Todo mundo, inclusive, ainda comentava isso. Era o comentário depois dos cultos, depois que as pessoas mandavam nas postagens, né, e comentavam embaixo, né, surpreendidas com exatamente isso. O pastor Marco estava lá 2 horas, 3 horas e pregou o culto inteiro. Foi uma bênção, orou pelos enfermos, curamos os doentes, oramos para Jesus trazer resposta. Até demônio aparecia, expulsamos demônios, fizemos o que o Evangelho diz, né, Roberto? Pregar o Evangelho a toda criatura, é isso que acontece, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Eu tenho certeza que pessoas que estão entrando aqui agora podem dar aí para nós o testemunho disso, né? Pessoas podem escrever: eu estive no culto, Jesus curou, Jesus abençoou. Em nenhum culto as pessoas deixaram de aceitar Jesus como Salvador.
Em todos os cultos as pessoas voltavam para Jesus. Então, o resultado que nós temos desse ano de 2018 até agora, no estado de São Paulo, são mais de 200 cidades, são mais de 200 igrejas onde nós estivemos pregando. No mínimo, nessas igrejas, Jesus salvou e trouxe de volta milhares de pessoas. Outras milhares de pessoas foram tocadas, batizadas com o Espírito Santo. Então eu estou muito feliz com o resultado desse evangelismo do Reage São Paulo, né? Então estou aqui passando para agradecer todos os pastores, todos os missionários, as missionárias, as pastoras, os bispos, os apóstolos que abriram a porta da sua igreja. E o que mais me tocou é que a maioria deles eram jovens e todos eles davam testemunho. Pastor, eu cresci te ouvindo pregar. Eu até me senti velho, viu, Roberto? É verdade. Quantas vezes o senhor falou isso, né? Poxa, que triste. Uma irmãzinha chegou em mim e falou assim: pastor, eu escuto o senhor cantar desde criança. Ela tinha 70 anos. Eu, mas como assim? Ela falou: o senhor não é o Feliciano Amaral? Esse dia foi engraçado. Eu disse: não, eu sou o pastor Marco Feliciano. Então, gente, muito obrigado pelo carinho. O povo de Deus é um só. E olha, estou para dizer para vocês, hein? A resposta vai vir nas urnas agora, domingo. Eu tenho certeza que vamos assustar, porque o povo que colocou o ombro debaixo do nosso é um povo simples, às vezes não é visto. E nós depois vamos comparar os votos que eu e o pastor Roberto tivemos com os votos daqueles de grandes igrejas, de grandes ministérios, que tem milhões de membros. Então, estou para dizer para vocês que o pessoal que é independente, de igrejas independentes, são um número tanto ou maior que das grandes igrejas, viu, Roberto? Então, gente, muito obrigado de coração, tá? Um monte de gente aí perguntando: pastor Marco, o senhor é o quê? Maçom? Gente, eu sou crente cheio do Espírito Santo. Sou crente que sobe o monte. Ainda essa madrugada estamos orando no monte. Verdade, né, e hoje de novo. E hoje, daqui a pouco, estou lá no monte orando de novo. Pastor, e o que as pessoas falam? Veja só, as pessoas falam o que querem, né? Até papagaio fala. É verdade. Né, Roberto? Só que é muito triste, né? Porque as perseguições que vêm dos inimigos, a gente ainda releva, porque o inimigo é inimigo. A perseguição que vem de quem não é evangélico, que não tem a mesma fé que a gente, eu até relevo. Mas quando vem de dentro do meio, quando vem de pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem portadoras da palavra do triste. Senhor, né? Não me falha a memória, não quero citar nome de ninguém, né? Até porque não faço isso de valor, mas a mesma pessoa que falou que eu sou maçom, que o pastor Silas Malafaia é maçom, também disse que Deus falou com ele que ele vai ser presidente do Brasil. Né? Agora, nessa eleição agora. Né? Então vamos ver o resultado. Né? Se Deus falou de fato, ele vai ser o presidente do Brasil, aí eu vou ter que me converter, eu vou ter que descobrir essa história, porque só se for inconsciente, né? Se eu sou maçom inconsciente. Oh, Jesus. Né? Porque, sinceramente, estava vendo o pastor Malafaia também respondeu lá no Twitter, né? Só que ele também não deu nomes, ele disse assim: eu não respondo a loucos. Então, gente, nós não precisamos de divisão nessa hora, tá? Eu, pastor Marco Feliciano, não sou maçom. Esses dias pegaram uma camiseta minha, Roberto, tinha um M aqui vermelho, tiraram uma foto e colocaram assim: pastor Marco Feliciano é maçom. É verdade. Olha os símbolos. Eu vi, né? Aquela da Emporium, da Armani Exchange, né? Isso, a camiseta é da Armani Exchange, assim que fala. Você que morou nos Estados Unidos. É isso mesmo, Exchange. My English is very bad because I not have time for the student, but he is smart boy. Né? Então, ele é inteligente, né? Depois diz que não sabe falar inglês. É uma camiseta que eu comprei no Empório Armani e é um símbolo são as letras juntas, né? O A de Armani e o E de Empório. Acho que a pessoa viu só a pontinha aqui daqui para cima e achou que era uma pirâmide, um triângulo, sei lá. Nós, o que dá na cabeça de algumas pessoas que, ao invés de cuidar da vida delas, fica cuidando da vida da gente, né? Esses dias eu vi uma placa aqui num carro na minha cidade. O camarada colocou uma placa, eu achei interessante. Ele disse assim: olha, eu vou cuidar não sei do que, porque da minha vida já tem quem cuida. Interessante, olha o que ele disse: eu vou cuidar não sei do que, porque da minha vida já tem quem cuida. Então, pessoal, nós somos o povo de Deus. A minha tristeza, o que fica no meu coração como angústia, é saber que nós não temos uma estratégia de guerra. Porque nesse momento o Brasil passa por uma guerra espiritual. Eu dei algumas entrevistas na Expo Cristã e vou repetir tudo que eu falei aqui, Beto. Eu disse na Expo Cristã que a situação do Brasil atual, ela não é apenas um conflito político, é um problema espiritual. A igreja é culpada disso. Pastor Marco, por que a igreja é culpada disso? Eu vou te dar números. Imagine que você mora no Brasil, o maior país de língua portuguesa
abaixo da linha do Equador, o maior país cristão abaixo da linha do Equador. O Brasil só perde em número de cristãos, se não me falha a memória, para os Estados Unidos da América. Todavia, em número de cristãos praticantes, o Brasil ganha. Nós temos 60 milhões de evangélicos, somos 30% da população. Somos 204 milhões de brasileiros, 30%, 60 milhões de crentes. Desses, estima-se que pelo menos 40 milhões sejam pentecostais, ou seja, são crentes carismáticos, crentes que acreditam em poder, milagre, fogo, cura divina, sobem um monte, se santificam. Nós temos do outro lado 120 milhões de católicos, some com 60 milhões de crentes, 180 milhões de cristãos. Temos os desigrejados, chegamos a 88% de cristãos no Brasil. Então pense comigo, como é que a nação que tem 88% da sua população se diz cristã, e os ensinamentos de Cristo são não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, amar o próximo como a si mesmo, como pode a maior nação cristã praticante do mundo ser a nação que tem 63 mil assassinatos por ano? Olha aí. O ano passado morreram no Brasil 63 mil pessoas assassinadas por bandidos. Assassinadas, não é gente que morreu doente, não é gente que morreu de acidente de carro, não.